Irmãos, eu não julgo já ter-o alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Olhe agora o versículo 16 e leia do jeito que está na tradução da sua Bíblia. Versículo 16. No entanto, palavra do Senhor. Meus amados irmãos, essa carta de Paulo, ela é dirigida à comunidade cristã de Filipos. A primeira comunidade fundada por Paulo na Europa. Mais ou menos, essa carta foi escrita no ano 50 depois de Cristo. E essa carta, ela foi escrita àquela comunidade que era considerada a menina dos olhos de São Paulo. São Paulo tinha um amor profundo a essa comunidade, um carinho especial, e isso fica evidente para nós em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que é narrado a fundação dessa comunidade. Nesse capítulo 3, meus amados irmãos, que devido ao tempo nós não lemos todo, mas que é um capítulo que vale a pena você ler, você rezar, você meditar em cima dele. Esse capítulo 3, ele trata especialmente de uma exortação que Paulo faz a essa comunidade, porque quem ama, corrige, quem ama, exorta. E Paulo exorta a comunidade de Filipos, porque essa comunidade estava sendo invadida por falsos mestres, falsos doutores, pessoas que queriam introduzir doutrinas não cristãs àquela comunidade que havia abraçado o cristianismo. Então, se Paulo chega a ponto de exortar essa comunidade a permanecer firme na fé cristã, é porque algo de errado acontecia no meio da comunidade. Vocês já repararam, meus amados irmãos, quando nós estamos passando por um problema, talvez um desemprego, uma enfermidade, um problema no matrimônio, algum problema, sempre aparece alguém com uma solução fácil para um problema difícil, não é assim? Sempre aparecem aqueles não cristãos ou até mesmo os anticristo batendo na nossa porta e oferecendo ajuda. Vai ali que resolve, vai acolá que passa, vai ao centro espírita que sara. Sempre aparece alguém. E aparecem também aqueles que se dizem até católicos, até cristãos, mas não para nos encorajar, mas muitas vezes para nos desencorajar. E na hora da nossa dor, da nossa provação, sempre aparece alguém para dizer assim: não precisa ser tão santo assim, não precisa ser tão radical assim, basta crer em Deus. Eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que eu estou falando verdade, porque na minha casa isso já aconteceu, num momento de provação, de dor. E o problema é o mesmo que acontecia aqui nessa comunidade de Filipos. Na hora da dor, na hora, às vezes, a gente fica meio que adormecido e nós vamos nos deixando levar. E é por isso que São Paulo exortava essa comunidade a acordar para a realidade que é Cristo Jesus. Porque quando nós nos deixamos levar por essas falsas doutrinas, nós
mas devido ao tempo nós precisamos nos ater a alguns. E eu peguei 3 pontos que são para mim segredos de Paulo, para nós olharmos para o alto, olharmos para a nossa meta, que é Cristo Jesus, olharmos para o alto onde está o Senhor da nossa vida. No versículo 10, meus amados irmãos, São Paulo diz assim: é assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Ou seja, o primeiro segredo de Paulo aqui é ter os olhos fixos em Jesus Cristo. E esse é o primeiro segredo de todo cristão. Quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus, nós começamos a olhar para coisas que não edificam a nossa vida. Nós começamos a duvidar de que Jesus é a verdade. Depois, versículo 13, São Paulo diz assim, no 13b: uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. São Paulo está dizendo para mim e para você, meu amado irmão, o que passou, passou, foi ótimo, glória a Deus, mas passou, eu não posso viver de alegria passada, foi ruim, Deus seja louvado que passou. Então nós precisamos viver de presente, porque é o que nós temos. Eu não tenho poder sobre o meu passado, eu não tenho poder sobre o meu futuro. O que eu tenho é o hoje, e esse hoje me basta. É isso que São Paulo fala. O passado ficou para trás, mas ele diz aqui que ele toma força no passado para se lançar. Vocês já viram algum corredor nessa vida? Corredor atleta, gente? Antes da corrida começar, eu não vou fazer aqui, vai ficar bastante estranho, mas a posição que eles sempre ficam meio que ajoelhados, não é assim? Com o pé mirando para onde? Para frente, e o outro para trás. Para quê? Para ganhar impulso, para ganhar força. Então, meus amados, é isso que São Paulo diz para mim e para você. Ele diz bem assim: lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio. Eu lanço-me para o que está à frente, e o que está à frente é Cristo Jesus. O nosso passado, ele tem que ser como uma força propulsora para nos levar para frente, porque é à frente que o Senhor nos espera. Deus não nos espera no passado, Deus é vivo, ele nos espera à frente. O segundo segredo então de Paulo, qual que é? O passado passou, é lançar para frente, é virar à frente, porque é para frente que nós devemos caminhar. E o terceiro segredo de Paulo está no versículo 16. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Eu amo a tradução da Ave Maria, que diz assim, no versículo 16:
Paulo, depois nós vamos vendo nas suas cartas, que era o céu. Eu busco as coisas do alto. Em Colossenses 3 ele diz isso. Eu busco o alto, onde a minha vida está escondida em Cristo Jesus. E esse homem é tão ousado que depois ele chega a ponto de dizer: combati o bom combate, agora eu espero a coroa da glória. Ou seja, ele tinha convicção de que tinha caminhado em Deus, de que ele não ficou parado. Mas aí, meus amados, nós caímos na tentação de pensar muitas vezes: para Paulo foi fácil, porque ele não passou por problemas. Quem disse isso? É só nós lermos as cartas de Paulo, é só nós lermos Atos dos Apóstolos. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, ele foi tido por morto muitas vezes, porque aquele homem sofreu pelo nome de Jesus Cristo. O que fez Paulo não desistir foi ter uma meta. E Paulo, todas as vezes que ele sofria, ele se lembrava que a sua meta era o alto. É lá onde Cristo Jesus está que ele queria chegar. E São Paulo, ele teve os seus momentos de glória aqui na terra, de aplauso, mas não foi toda vez. Nem sempre foi assim. Eu, gente, falo muito que eu sou muito suspeita para falar de São Paulo, porque eu amo esse homem profundamente. Ele é o pai espiritual da nossa comunidade. Enquanto eu puder falar de Paulo, para que todos amem esse homem, porque quem ama Paulo muda de vida, porque a vida dele é modelo para nós também. São Paulo, em Atos 17, ele vai pregar em Atenas, e ele chega ali. Quando nós começamos a ler, parece que ele vai ter uma missão e tanto, que ele vai ter sucesso na sua missão. Ele chega, ele conhece a cultura daquele povo, ele vê que é um povo extremamente religioso, devoto. Ele encontra vários deuses ali. E ali ele viu um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Ou seja, ele sabia tudo daquele povo. E Paulo, ousado, vai para um lugar público, como se fosse a praça pública daquele povo, e começa a pregar. E ele fala isso: em tudo eu vejo que vós sois muito religiosos. Aí ele fala desse altar que ele viu ao Deus desconhecido, e ele diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu vos anuncio. Ele é Jesus Cristo. Aí ele fala da morte, ele fala da ressurreição de Jesus. É uma pregação e tanto, não é, gente? Ele fez a pregação querigmática. E ali, depois das palavras de Paulo, um grupinho simplesmente começa a rir e fala: dessa tal ressurreição nós vamos te ouvir numa outra oportunidade. E vai embora. Paulo teve uma missão fracassada. No livro O Segredo não, que fala dos êxitos e dos fracassos de Paulo, é citada essa parte como uma das derrotas de Paulo, como um dos fracassos na missão. Aí nós lembramos também, meus amados, de um outro homem, São Pedro. Todo mundo aqui conhece São Pedro, né? São Pedro foi aquele para quem Jesus deu a chave do céu. São Pedro recebe de Jesus a missão de ser o primeiro Papa, o grande homem da igreja. E São Pedro, depois da morte de Jesus, São Pedro se encontrou triste, desanimado, desencorajado, desmotivado. Se nós pegarmos João 21, nós vamos ver que São Pedro tem uma ideia. Não é brilhante não, tá, gente? Uma ideia que talvez muitos aqui de nós já tivemos, de voltar
voltar para a sua vida velha. São Pedro, que foi tirado de um barco de pesca, resolve voltar a pescar. Mas ali, como pescador de peixes, ele fracassa, porque ele não foi chamado a pescar peixes, ele foi chamado a pescar homens, a pescar almas. Temos um outro exemplo, São Tiago. São Tiago é aquele discípulo que, quando Jesus morreu, depois, quando ele ouviu dizer que o corpo não estava mais no sepulcro, ele teve uma ideia. Quer saber de uma coisa? Nesse grupinho aqui de discípulos não vai dar muito certo, não. A partir de agora eu vou fazer do meu jeito e sozinho. E sozinho e do seu jeito. E São Tiago não viu Jesus ressuscitado a primeira vez que ele apareceu para os discípulos reunidos. Meus amados, o que esses três homens têm em comum? São Paulo, São Pedro e São Tomé? O fracasso? Não. Eles têm em comum a santidade. Então, santidade não é para aquele que nunca fracassou, para aquele que nunca teve medo. Não, santidade é para aquele que teve coragem de voltar para os braços de Jesus. Santidade é para aquele que teve coragem de falar: enche-me de novo, Espírito, porque eu preciso da sua graça. E esses três homens são santos, porque eles voltaram. E hoje, olhando para a sua vida, você se parece mais com quem? Com Paulo? Quando você sentiu naquele momento que tudo ia dar muito certo e de repente as coisas não saíram do jeito que você pensava, daí veio o desânimo. Hoje você se sente mais como Pedro, que arrependido, com vergonha, resolveu voltar à vida velha, aquele homem velho que tinha ficado lá na praia. Ou você se parece com Tomé hoje, aquele homem que toma a decisão de fazer do seu jeito, sozinho? Seja lá quem for que você hoje se parece, pareça-se com eles também e decida hoje voltar para o centro, que é Jesus Cristo. Permita hoje que esse reavivamento que aconteceu com Paulo, Pedro e Tomé aconteça com você. E se for preciso, meu amado, coloque hoje o dedo na ferida aberta de Jesus como Tomé. Coloque a mão no sinal da ressurreição de Jesus e deixe o Espírito Santo vir te reavivar, te encorajar. Permita hoje, nesse reencontro com Jesus, que Ele olhe nos seus olhos, que Ele te chame pelo nome e diga para você: vinde a mim. Vinde a mim, você que está fraco, cansado e abatido. Coloca nas minhas chagas os seus fardos, as suas dores. Permita que hoje Jesus diga para você: eu sou um bom pastor e eu dou a vida pelo seu resgate. Permita hoje que Jesus olhe, segure a sua mão e diga: coragem, eu venci o mundo, você também vencerá. Para isso, meus amados, nós precisamos de uma coisa somente: confiar no Senhor, confiar em Jesus Cristo. O segredo do reavivamento é confiar no Senhor, é esperar no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá asas como águias. O Senhor nos leva para o alto, o Senhor nos faz mirar o sol da vida. E se você deseja, eu te convido a ficar de pé.